Papo Embalado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o videocast da Val Group. Aqui a gente discute questões ligadas à tecnologia, à inovação, voltadas à sustentabilidade na indústria do plástico. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o mercado das matérias-primas, das resinas, como é que isso interfere na reciclagem dos produtos. Por exemplo, você já se perguntou por que às vezes a resina reciclada pode ser mais cara do que a resina virgem? Né? Isso parece ser meio contraditório, não é verdade? Afinal, a gente imagina que aquilo que já foi usado deveria custar menos. Mas a verdade é bem mais complexa. Exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Papo Embalado. E para ajudar a gente a entender essa história, a conversa de hoje conta com 3 nomes que sabem tudo do assunto. Está aqui com a gente o Gustavo Krieger, que é da SP Global, a Standard & Poor's, na antiga Standard & Poor's, hoje S&P Global. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gustavo. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite. A S&P Global, ela é a agência americana que publica análises e pesquisas sobre esse mercado. Do lado da Val Group estão aqui comigo o Marlos Oliveira, que é diretor de inovação, e o João Alves, que é gerente de inovação também. E vamos para o nosso bate-papo, vamos tentar entender um pouco desse mercado. Gustavo, vou começar com você e vou começar muito com aquilo que a gente falou agora na abertura. O que acontece aí com os indicadores, com os preços, e que a gente acaba observando esse fenômeno de uma matéria-prima que nunca foi usada acabar sendo mais barata do que aquela que já foi usada, que é reciclada? Bom, então a gente na Platts, é uma empresa que faz parte do grupo da S&P Global, a gente é responsável por publicar informações, esses preços para diversos tipos de commodities no mundo inteiro. Então, antes de falar um pouquinho da nossa metodologia, a gente aplica os mesmos princípios para todo tipo de commodity em todo o mundo. Então, para petróleo bruto na Ásia, na Europa, para plásticos, metais nas Américas, enfim, a mesma metodologia. Basicamente, a gente busca conversar com a maior parte do mercado, dar oportunidade para que todos os elos da cadeia deem sua visão, compartilhem informações, e a gente coleta, cada mercado funciona de uma forma, mas a gente coleta negociações fechadas, ofertas, bids, estimações de valor de mercado, e trata essas informações com base em uma hierarquia. Basicamente, quanto mais aberta e transparente é uma informação, mais peso ela vai ter na construção do índice de preço. Então, essa metodologia consistente entre os mercados de polímeros reciclados e polímeros virgens permite que a gente tenha uma comparabilidade entre os valores de mercado para essas commodities. E aí, de fato, acho que isso que a gente vai discutir aqui, a gente tem visto, principalmente de um ano para cá, desde 2024, um descolamento muito grande, né, com efeito duplo, né? Então, as resinas virgens sofrendo por um ciclo de baixa da indústria petroquímica que está sendo mais duradouro e mais intenso do que a gente imaginava alguns anos atrás, enquanto as resinas recicladas ainda têm visto uma demanda muito forte, né? Muitas metas de sustentabilidade voluntárias, mas a gente também tem visto o lado legislativo evoluindo para maior aplicação de resinas recicladas, enquanto a gente tem uma oferta que é limitada, que não consegue atender. Então a gente tem aqui nossos problemas de infraestrutura de coleta no Brasil, mas salvo as ordens de grandeza, esses problemas também existem na Europa, também existem nos Estados Unidos, então é um desafio global. Marlos, queria te ouvir também sobre essa questão. O que torna aí a produção dos polímeros virgens tão eficiente e de custo mais baixo do que as resinas recicladas? A indústria petroquímica ela começou há muitas décadas na produção de plástico. Então, o cenário que a gente tem hoje é fruto de muitos anos de investimento, não só em desenvolvimento de produto, mas também na própria operação industrial e de manufatura. Então, esse cenário que nós temos hoje, por exemplo, nós temos hoje plantas petroquímicas que têm capacidade aí de 500, 600 mil toneladas por ano de um determinado produto. Essas plantas, na década de 60, na década de 70, eram plantas muito pequenas, eram plantas de 80, 60 mil toneladas
por ano, máximo 100 mil. Então, com a melhoria, né, e a evolução das tecnologias, hoje essas mesmas empresas têm operações muito maiores. Então, esse aumento na escala também tem um impacto muito significativo na redução dos custos. Então, quando a gente olha também a parte das matérias-primas originais, né, nós vamos falar que chama-se de feedstocks, né? Isso vem oriundo de petróleo, vem oriundo de gás natural. Então, são fontes que têm uma consistência de qualidade também muito contínua. Isso não se observa no mercado de materiais reciclados, né? Então, essa é uma vantagem que gera uma facilidade até no próprio controle de qualidade. Então, assim, são processos que foram desenvolvidos há muito tempo, que estão bastante evoluídos, uma fonte de matéria-prima que é muito consistente e contínua, e, claro, processos que hoje têm uma escala muito maior do que anteriormente. Agora, e em relação ao material reciclado, o que acontece aí no caminho que provoca uma alta de custos? Bom, diferente do petróleo, né, que eu costumo brincar, dizer que o petróleo é um Lego de carbono e hidrogênio, né, que você consegue remodelar mais ou menos conforme a sua necessidade, né, e produzir o que você quer. O resíduo plástico ou o resíduo de qualquer material que você vai reciclar, quando você encontra ele não está nessa mesma condição, né? Então, primeiro que o material que já foi transformado, né, em alguma coisa, já traz aí um desafio que você precisa pegar uma matéria-prima que ela já teve as suas propriedades afetadas, né, por conta dessa transformação, e tentar transformar isso de novo num material que o virgem ele consegue fazer de uma forma muito melhor, né? Então, o que acontece? O resíduo, né, focando aqui no caso dos plásticos, o resíduo plástico, quando você encontra ele num ambiente de coleta para poder trazer para a indústria de reciclagem, por melhor que ele tenha sido separado e descartado, né, pelo consumidor, ainda assim ele vai apresentar, primeiro, mistura de materiais, né? Então você pega, por exemplo, uma garrafa PET. Ali você tem tampa, PET, rótulo, que são matérias-primas totalmente diferentes, né, uma da outra. Então você tem que separar esses materiais, você tem que descontaminar, né? Então você pega um material que às vezes ele vem sujo ali com terra, areia, ou mesmo o resíduo do alimento que estava presente ali. Então você tem toda uma lavagem para poder fazer nesse material, e isso tudo gera outros resíduos que a indústria ela não consegue aproveitar. Então, diferente do petróleo, que você pega uma matéria-prima que praticamente 100% dela vai ser transformada em alguma coisa, o lixo não é dessa forma. Hoje a gente percebe que na indústria, mais de 30% do que chega para nós para reciclar é descartado, porque não tem aproveitamento dentro da indústria. Então, só 70% daquilo tem o potencial de virar uma matéria-prima de qualidade para que eu consiga transformar isso depois em alguma outra coisa. Então, só daí eu já parto para um modelo que já me entrega uma ineficiência que faz com que o custo seja maior. Quando eu pego, então, do ponto de vista de coleta, eu tenho uma outra ineficiência, né? Porque o petróleo, né, você já tem todo um parque logístico montado para transportar isso por tubulação, ou mesmo por navios, tanques, né, que transportam grandes quantidades e que tudo vai ser aproveitado. Quando eu falo do lixo plástico, não. Então eu transporto às vezes mais ar, mais água do que o próprio resíduo que vai ser reciclado depois, né? E infelizmente tem vários problemas aí nessa logística que faz com que eu tenha essa ineficiência. A Val Group, ela compra material e faz a reciclagem em casa, ou ela já compra a resina reciclada, ou ambos? Na verdade, são ambos. Então, se a gente olhar a operação de reciclagem de PET, essa é uma unidade de negócios que nasceu na Val Group há mais de 20 anos. Né? Então, e que a Val Group continua fazendo investimentos constantes na construção de novas operações, na aquisição de empresas que já estavam nesse mercado também. Então, nosso histórico mostra que a Val Group continua apostando muito nesse mercado. Então, essa é uma resina que nós produzimos através de um processo que consegue receber essas garrafas usadas, processá-las e descontaminá-las de forma a ter, no final, uma matéria-prima que está apta para contato com alimentos novamente. Então,
essa é a parte onde nós entramos produzindo essas resinas. E, naturalmente, a gente também adquire resinas pós-consumo, baseadas em polietileno, por exemplo, resinas circulares que vêm do processo de reciclagem avançada, então a gente trabalha com as duas frentes. E aí existe uma cotação internacional para essa resina, é isso? Tanto a resina virgem, que aí a gente está falando basicamente de petróleo, imagino eu, quanto a resina pós-consumo, a resina reciclada. Isso é uma cotação internacional que existe para o preço dessas resinas? Bom, existe um descolamento muito grande, né? Acho que o Gustavo pode falar disso com muita propriedade, mas tem um descolamento claro entre a dinâmica de preços do produto virgem e do produto reciclado, por uma série de fatores. Só complementando o que ele comentou, né? No caso da resina virgem, acho que essa padronização de preços, esses indicadores, eles são mais internacionais. Entendi. O reciclado é mais regional. Porque o reciclado ele é mais serviço, né? Ele é muito atrelado a serviço. As pessoas que coletam e transportam esse material. Entendi. Explica pra gente. E vou te colocar uma questão a mais. Hoje, no dia em que estamos gravando aqui esse episódio, a gente está vivendo um conflito, né, entre Israel e Irã. Hoje temos aí um cessar-fogo, mas passamos aí por um período de muita turbulência, o petróleo subiu de preço, depois o petróleo caiu de preço. O que tudo isso, toda essa configuração geopolítica também interfere nesse tipo de valor? Se ele permite, eu vou contar um pouquinho a história do nosso índice de preço que a gente lançou para PET reciclado aqui no Brasil. Vai fazer mais ou menos um ano, então um espaço de tempo não tão comprido assim, mas a gente já viu diversas mudanças, né, de regime, inclusive comparando o preço da resina reciclada com a referência internacional que a gente tem, que são os índices normalmente da Ásia, né, que tem mais da metade da produção de PET virgem no mundo hoje. Então, o Brasil costuma utilizar a referência do preço da Ásia com custo de frete, de nacionalização como referência. Então, se a gente compara o preço do reciclado e do virgem nesse último ano, a gente já teve algumas mudanças bem intensas, né? Então a gente partiu lá de agosto, julho, em um momento em que o flake reciclado, que não é a resina para aplicação de grau alimentício, não uma etapa anterior da produção, estava negociando preço menor que o virgem. Naquela reta final do ano de 2024, a gente estava vivenciando esse ciclo de baixa que eu já mencionei para indústria petroquímica. Então a resina virgem ficando muito mais barata, tem a questão do inverno no hemisfério norte, que tipicamente costuma resultar num excedente de produção, maior oferta, costuma pressionar os preços para baixo. Enquanto isso, a gente estava vendo a demanda por material reciclado ainda muito forte, né, para praticamente todas as aplicações aqui para o PET reciclado no Brasil, mas muito sustentada também por essas metas de sustentabilidade, muitas com deadline aí para 2025. Então a gente viu esse movimento completamente oposto, né? Resina virgem caindo muito de preço, enquanto a resina reciclada subia muito. No começo de 2025, né, fim de 2024, começo de 2025, a gente viu uma estabilização da resina virgem e a resina reciclada já começou a ver uma queda de preço porque chegou num nível muito elevado, né? O diferencial de preço entre a resina reciclada com relação à virgem começou a ficar muito elevado, isso começou a impactar na demanda, então a gente começou a ver uma resina virgem mais estável, né, com essas referências internacionais mais estáveis, e a resina reciclada caindo de preço. E aí agora, de um mês para cá, a gente teve algumas evoluções no mercado internacional. Então, primeiro, a pausa das tarifas por 90 dias dos Estados Unidos e China, na metade de maio, gerou um aumento, principalmente no custo de frete, né, todo mundo correndo para mandar material, para receber material durante a pausa. Isso impacta diretamente no preço da resina virgem aqui, então tive um aumento da resina virgem, e, né, por motivos diferentes, a gente tem visto a resina reciclada também começar a ver algum impulso, alguma leve tendência de alta, muito mais por uma questão de sazonalidade, desse diferencial de preço menor, né, que torna a resina reciclada mais atrativa. E aí, chegando nos acontecimentos mais recentes dos conflitos do Oriente Médio, enfim, efeitos mais de primeira ordem que a gente tem visto, mais aumentos de frete, né? Então, mais uma vez, uma força de alta da resina virgem, pouco impacto direto na cadeia de reciclagem, como o João disse, muito mais nacional, né? Depende menos dos
mercados internacionais, e também pressão de alta no petróleo, nos derivados de petróleo, que são utilizados, por exemplo, na fabricação das resinas, e aí já tem levado a um efeito que é produtores, principalmente da Ásia, começando a racionalizar um pouquinho a produção, diminuir um pouquinho as taxas de produção, porque a matéria-prima fica mais cara, a gente está nesse momento de baixa da indústria petroquímica de forma geral, então a resina não se consegue passar o preço da matéria-prima mais cara para a resina, então a gente tem visto essa racionalização, que também é mais uma pressão de alta para a resina virgem. Então acho que contei essa história aí para dar alguns exemplos de como são diferentes as dinâmicas, né? Como impactos para um mercado podem não existir no outro, ou podem só chegar de uma forma indireta. Né? Acho que... Uma dúvida, Gustavo, queria fazer uma pergunta. A gente vê muito, né, o governo hoje falando em taxar a importação de resíduo para o Brasil, né? A gente já consegue ver uma competição global por flake ou por resíduo de PET para reciclagem? Sim, e uma competição crescente nos últimos anos. Acho que, principalmente o mercado da Ásia de reciclagem se desenvolveu ao longo dos últimos anos, sendo mais voltado para exportação, né? Então, pensando em beneficiar a sua sucata para mandar, historicamente, sempre mais para a Europa, para os Estados Unidos. Algumas mudanças recentes que a gente tem visto os Estados Unidos, enfim, com a administração atual, um foco um pouco menor em sustentabilidade, então, muito provavelmente, evoluções regulatórias vão acontecer de uma forma mais lenta, não da forma que se imaginava antes. Então, já um destino importante de exportação desse material reduzindo um pouco a demanda. A Europa, a gente tem visto muitas evoluções regulatórias, então, inclusive a própria WR, que é a legislação agora que, enfim, define diversos aspectos que devem ser lidados, nos quais a indústria deve lidar com relação aos resíduos de embalagens, mas começou a exigir maior rastreabilidade na sucata que é utilizada para a fabricação das resinas recicladas e a priorizar a sucata coletada internamente, né? Então, ou ela tem que ser coletada internamente ou tem que ser coletada em países que têm, enfim, o mesmo nível de qualidade da infraestrutura de coleta da Europa e que seguem uma série de normas e que têm rastreabilidade. Então, são muito poucos países que conseguem atender isso, né? Então, a gente viu esses dois mercados, né, Estados Unidos e Europa, teoricamente diminuindo a demanda por importação, né, por pressões legislativas ou simplesmente por diminuição de demanda. A gente está vendo uma reorganização, né, desse fluxo global e a gente está vendo muito material vindo para o Brasil. Né? Então, isso pode gerar no futuro, médio ou longo prazo, indicadores internacionais que tragam uma transparência maior nos preços e tudo mais, como acontece no Virgin? O comércio livre internacional costuma gerar essa interconexão maior entre os preços. Né? Então, hoje o que a gente vê preços muito diferentes de resina reciclada ao redor do mundo, né, por conta da cadeia mais nacionalizada, pode acontecer isso, né, de caminhar um pouquinho mais para próximo daquilo que a gente vê do Virgin, mas por conta de todas as diferenças que a gente mencionou, acho que é muito difícil que chegue nesse nível de conexão que é o mercado de resinas virgens. Agora, a gente percebe, fica aí uma balança, a indústria quer ser sustentável, quer usar a matéria-prima reciclada, mas ao mesmo tempo a indústria precisa sobreviver também, tem seus custos, precisa pesar isso na balança. Quando a gente percebe que existe um desequilíbrio favorecendo em termos de preço o petróleo, a resina virgem, como tomar essa decisão considerando que sim, a indústria quer ser sustentável e quer usar matéria-prima reciclada? Bom, tem uma coisa que não tem como a gente escapar, que são os ciclos. Né? Os ciclos da indústria petroquímica, eles são históricos, então não é nada recente. Então, os ciclos de alta, ciclos de baixa, eles vão continuar ocorrendo. Como o Gustavo comentou, esse ciclo de baixa, ele está sendo particularmente mais longo do que o tradicional. Então, existe um excesso de oferta nesse momento, em nível global de resina virgem, e ainda existem muitas capacidades que vão partir agora nos próximos 4, 5 anos. Então, esse cenário de sobreoferta de resinas virgens, ele vai continuar. Né? A questão do petróleo, a gente também, se a gente olhar num passado recente, né, se a gente olhar 2020, por exemplo, né, que foi o ano da pandemia,
a gente viu ali que realmente o preço do petróleo ele reduziu bastante. E com isso, o preço das resinas virgens caminhou junto e também ficou muito mais baixo do que a média, né? Se a gente olhar em 2022, a gente teve também um ano muito complicado geopolítico. Nesse ano, teve muita subida no preço do petróleo e as resinas virgens acompanharam isso também. Né? Então, e agora a gente está vendo de novo um cenário geopolítico super desafiador. Então, isso vai continuar acontecendo. A indústria petroquímica, ela lida com isso já há bastante tempo. Então, essas movimentações são parte do negócio. Então, como viabilizar o crescimento do produto reciclado entrando nessa cadeia? Então, esse é um grande desafio, porque quanto maior a diferença de preço entre o produto reciclado e o produto virgem, quanto mais baixo for o produto virgem, né, a cotação, é claro que isso desestimula toda a cadeia a continuar investindo e fazer projetos de economia circular. Então, esse é um grande desafio, porque as metas estão aí, mas não é só porque as empresas têm as metas de circularidade que esses projetos vão acontecer a qualquer custo. Então, quando esse gap entre os preços ele aumenta, aí aumenta muito mais a dificuldade também de se implementar comercialmente esse tipo de projeto. Eu ia perguntar só sobre essa questão da sobreoferta, né? Isso se dá por conta do aumento da demanda que se deu por plástico durante a pandemia, ou já era um planejamento feito antes da pandemia de que o consumo iria aumentar, mas isso não se concretizou? É uma somatória das duas coisas, mas as capacidades que estão partindo agora, elas foram projetos que foram aprovados antes da pandemia. E o que a gente vê agora é que algumas petroquímicas elas estão postergando um pouco os novos projetos. Então, a gente já vê coisas que eram para partir em 2027 já sendo anunciadas para 2028, porque esse cenário realmente sobre oferta, ele é uma realidade. Ele vai continuar e ele está pressionando o preço das resinas virgens para baixo. Gustavo, quero que você complemente e vou te fazer uma pergunta também, porque você mencionou questão de legislação, você citou a legislação europeia. Queria que você falasse também da legislação aqui no Brasil. Em que pé estamos, né? Existe um plano nacional. Queria saber em que pé estamos também, mas pode complementar. Meu adendo é só que o Marcos mencionou a questão do diferencial de preço, né? Que é, enfim, a gente tem a curva de preço da resina virgem, a curva de preço da resina reciclada e tem essa terceira curva que é tão importante quanto, né? Que a gente acompanha bastante. Só fazer um adendo de que nesse cenário conturbado que a gente está vivendo, com barreiras tarifárias, conflitos ao redor do mundo, um dos possíveis efeitos é ter uma recessão econômica global, né? E quanto mais negativo é o cenário econômico, mais complicado fica você justificar utilizar uma resina mais cara, né? Um material reciclado, na ausência de legislação principalmente, né? Então, um cenário de recessão econômica global que pode, né, surgir de todo esse contexto, pode acabar impactando a demanda por material reciclado. E aí, entrando nesse contexto de legislação, essa sensibilidade da demanda se dá principalmente à ausência de legislação, né? Quando a decisão é muito mais para atender metas voluntárias de sustentabilidade ou fazer ações de marketing, as empresas têm muito mais flexibilidade e podem, né, desligar o botão lá de utilização de reciclado quando entendem que o custo não está se justificando. A gente teve a publicação da PBWR agora, que acho que é um grande exemplo a nível global de legislação para lidar com embalagens de plástico. Aqui no Brasil, a gente teve a publicação do Plano Nacional de Economia Circular agora em maio, que é um plano que vai ajudar o país a implementar a estratégia de economia circular até 2034. Então, no plano, já existem ações mencionando, por exemplo, o estabelecimento de um conteúdo mínimo, de um percentual mínimo de conteúdo reciclado em embalagens plásticas. Já tem diversas ações mencionando que o Estado deve, de alguma forma, enfrentar os desafios de infraestrutura que a gente tem. Então, a gente já tem um plano ali, algumas ações que vão ser tomadas até 2034, mas as metas, os indicadores ainda vão ser criados com base em uma primeira etapa, que é um diagnóstico do setor, né? Então, isso ainda pode levar meses, anos para que a gente tenha mais clareza, mas acho que tá bastante evidente para todo mundo que a gente vai ter avanços regulatórios. Acho que esse é o grande eu acho que isso mostra que mais do que um
plano de política pública, né, a gente precisa ter o consumidor demandando por esse material. Porque quando a gente observa, né, regiões como Europa, regiões que têm essa cultura já de você ter embalagens, mais cases com conteúdo reciclado, você observa que existe a lei, né, como por exemplo na Espanha, que acaba obrigando, né, as empresas a utilizarem um pouco mais de conteúdo reciclado, mas ao mesmo tempo o consumidor tem uma participação importante de cobrar as marcas, né, de falar, não, eu não quero mais consumir o seu produto porque eu não sei como descartar esse material depois. Né? Então esse conjunto, né, de todos os stakeholders aí, eu acho que também pode colaborar nesse movimento. Então, mas aí eu tenho uma pergunta para vocês, que é a seguinte, beleza, a gente faz uma lei toda bonita que estabeleça metas de uso de produto reciclável, etc, etc. E a gente tem, digamos que a gente tem um consumidor mais consciente exigindo também das empresas o uso desse tipo de material. Só que aí, de repente, esse material vai ficar mais caro no mundo inteiro, porque, né, não dá para a gente também controlar todos os fatores, como vocês estão comentando aqui com a gente. E aí, como é que faz? O consumidor estaria disposto a pagar um pouquinho mais? O governo estaria disposto a dar um incentivo? A lei já traria com ela incentivos fiscais para o setor? Como é que resolve né, essa equação que a gente está colocando? Eu entendo o seguinte, acho que todo início não tem jeito, né? Se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço ele vai vir para cima. Só que o preço vir para cima não é tão ruim. Por quê? Porque isso acaba sendo motivador para que outras empresas comecem a desenvolver mais tecnologia e também entrar nesse mercado e gerar concorrência. Né? E aí esse conjunto concorrência e tecnologia pode ajudar no longo prazo a você ter uma queda também desses preços aí do conteúdo reciclado. Por ganho de escala, né, João? Por ganho de escala. E a gente vê também que é claro que o aspecto regulatório é fundamental, mas o aspecto tributário também é super importante. Né? Então, e esse é um assunto que dá para a gente passar uma tarde falando, mas o fato é que no Brasil, a legislação de tributação sobre produtos reciclados, ela muitas vezes causa muita distorção. Né? Então, às vezes, o produto é bitributado. Né? Então, isso, quando chega lá no final do custo, acaba gerando um impacto que vai desestimulando também, porque aumenta muito o custo. E, por outro lado, você tem a indústria petroquímica, que em alguns países você tem subsídios de governo para a produção de plásticos derivados de origem de petróleo e gás natural. Esse é um ponto que outros países a coisa já está mais evoluída, né? Porque no Brasil, como exemplo, né, citando exemplo, se eu for comprar uma massa plástica para fazer reciclagem, quem está vendendo para mim tem que emitir nota fiscal, tem que pagar todos os tributos, né? Então, se a gente está basicamente resolvendo um problema social, né, de um material que já foi tributado durante o consumo, não faz muito sentido. E a reforma tributária, de alguma forma, aborda isso? Não, é uma das grandes reclamações do setor, né? Sei. Que não foi incluído. Não está pensando nesse sentido. Então, muitas vezes, você vai resolver, por exemplo, a questão regulatória com uma obrigatoriedade de adição de um conteúdo de resina reciclada num determinado produto, mas, por outro lado, você vai ter estrutura de custos ainda pressionando muito para cima. Aquela resina já pagou imposto, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, ele tem a combinação das duas coisas, porque a indústria da resina virgem, ela vai continuar apostando em pesquisa e desenvolvimento para construir plantas maiores, mais modernas, com mais produtividade, com custo fixo reduzido, criação, por exemplo, de catalisadores que aumentem muito a produtividade e lançamento de produtos novos de alta tecnologia. Então, a indústria petroquímica não vai parar. Então, como trabalhar na indústria do reciclado para aumentar essa viabilidade econômica? Esse é o grande desafio que a gente tem. Exato. Marlos, como você falou, a gente poderia passar a tarde toda conversando sobre isso, porque assunto não falta, mas eu quero agradecer muito, Marlos, João, Gustavo, obrigado mesmo por nos fazer entender um pouco melhor a complexidade desse tema. Não é algo fácil, dá para perceber aí os dilemas que a indústria enfrenta nas suas decisões, nas suas questões financeiras, na compra de matéria-prima. Acho que ficou bem claro para quem assistiu. O debate é necessário, a cadeia precisa conversar cada vez mais para encontrar soluções para quebrar cada uma dessas barreiras. E é isso que a gente está fazendo aqui, para que todo mundo tenha essa consciência, saiba desse debate e que para o consumidor também saiba, porque o consumidor
como você falou, já é uma parte muito importante nessa história toda. Gente, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Se você gostou desse episódio, não deixa de comentar, compartilhar aí com seus amigos, suas amigas, com todo mundo que acredita que é possível transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. Deixa o seu joinha, o seu coraçãozinho, a sua curtida, se inscreve aqui no nosso canal também. E lembre-se que esse e outros episódios da segunda temporada, além de todo o conteúdo da primeira temporada do Papo Embalado, tudo isso está disponível no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Corre lá, dá uma conferida também em todo o conteúdo que a Val Group tem para você. Obrigado mais uma vez, até o próximo papo e que ele sempre venha embalado com boas ideias. Até mais!